Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a tua vida. Estamos de volta para mais um vídeo resposta. Resposta à tua pergunta, a pergunta que você tem feito, que você tem se feito, que você tem feito um para o outro, a respeito do irmão Joel Dilton. O porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos. Qual a razão, o que leva um pastor a hostilizar, a retaliar, a reprimir, a oprimir um membro, estando este em pleno estado de comunhão com a igreja, com Cristo e com a sã doutrina, não lhe dando oportunidades para absolutamente nada, nem mesmo para fazer uma oração com a igreja de sobre o altar. O que leva um pastor a agir dessa forma, dessa maneira? Vingança? Está se vingando contra o irmão? Do quê? Por quê? O que leva um pastor a ser vingativo? Porque, como eu disse, pastor tende a ser vingativo. Se você falar qualquer verdade contra um erro do pastor ou da família do pastor, tenha certeza de uma coisa: você é uma pessoa queimada pelo pastor da igreja. Você pode ter todos os requisitos de Deus, que Deus exige em você, mas você não servirá para a igreja. Você não servirá para o pastor dessa igreja, porque você foi verdadeiro em falar contra qualquer prática pecaminosa que o pastor ou que a família do pastor venha a incorrer. Qualquer ato de vaidade, qualquer assunto em que o pastor não toca, não prega, por muitas vezes lhe comprometer pela sua família, não lhe respaldar a isso, você estará queimado se você pregar ou se você até mesmo orar na igreja, que é o caso do irmão Joel Dilton. O irmão Joel Dilton, ele não tem oportunidade para subir no altar, mas quando ele dobra o joelho para orar, ele ora a Deus contra tudo o que é pecado, contra tudo aquilo que é condenável pela palavra de Deus. Mas lastimavelmente, pela família do pastor está incorrendo em uma dessas práticas, as práticas da pintura, da vaidade, com certeza o irmão Joel Dilton tem sido atacado e tem sido alvo de hostilização dentro da igreja, por parte dos amigos do pastor, que sobem no altar com pretexto de que vão pregar, mas o objetivo é blindar o pastor e a família, é defender o pastor e a família naquilo que se diz respeito à vida espiritual. É lamentável. Então o irmão Joel Dilton, ele tem sido alvo desses ataques por causa das suas orações, ainda que ele não expõe nome, ele expõe apenas as práticas mundanas que estão dentro das nossas igrejas, em algumas vidas. E essas práticas antes era condenada intensamente pelo pastor, sem parcialidade. Hoje, quando ele fala de maneira parcial. É lamentável. Pois bem, por que então que o irmão Joel Dilton não tem oportunidade na igreja? Essa é a pergunta que me motivou, que me despertou a usar essa ferramenta aqui para dar resposta para você. Para falar para você de alguns acontecimentos que têm feito com que o pastor se torne meu inimigo e estimule os obreiros a também serem meus inimigos, de modo a me rejeitarem, a me ignorarem e, se possível, ao passar por mim, me evitarem, até mesmo dentro da igreja. Quando eu estou assentado no banco, que eles passam pelo corredor, se você observar, eles cumprimentam o que está à minha frente, o que está à minha retaguarda, mas não me cumprimentam com a paz do Senhor Jesus. Você pode observar isso, pode analisar isso,
Porque parece que eles têm medo do pastor verem eles comungando com o irmão Joel Dilton. Porque parece que ser amigo do inimigo do pastor é ser inimigo do pastor. Porque, lamentavelmente, irmão, o irmão Joel Dilton tem se feito inimigo do pastor. Por quê? Porque ele o desobedece? Porque ele é rebelde? Porque ele fala da vida pessoal do pastor? Não, irmão. De forma alguma. Porque o irmão Joel Dilton é transparente. Ele trata daquilo que é de Deus. Daquilo que muitas das vezes o pastor é omisso. O pastor não fala. Então o irmão Joel Dilton fala nas suas orações, comenta com os irmãos, e isso chega ao conhecimento do pastor, e isso para o pastor não é aceitável. Mesmo sabendo que o irmão Joel Dilton está certo no que está falando. Mas lamentavelmente o pastor não aceita quando se fala contra os seus erros, não desculpado, não pedido perdão perante a igreja. Eles não admitem, eles não aceitam que se fale contra qualquer prática de vaidade que a sua família venha a estar praticando dentro da igreja. Então você é retaliado, você é hostilizado. O pastor jamais te dará oportunidade para você subir no altar e pregar contra uma prática mundana, vaidosa, que a sua família venha estar incorrendo nessa prática. Você não terá oportunidade. Isso é uma realidade, saiba disso. Quer continuar amigo do pastor? Continue pregando aquilo que o pastor quer que você pregue. Continue pregando aquilo que o pastor gosta de ouvir. Nunca tocando em assunto que você está vendo, que a família do pastor está praticando e que a Bíblia condena, que é o caso das pinturas hoje. Pinturas de cabelo. O pastor tanto pregou contra isso, tanto citou, se referendou em Jezabel como uma referência a não ser seguida. Porque ela se pintou para poder seduzir o profeta Jeú quando veio para executar o juízo sobre a casa de Acabe. O pastor sempre usou Jezabel como uma referência a não ser seguida, condenando essas práticas das pinturas dentro das nossas igrejas em algumas vidas. E lamentavelmente hoje, quando ele fala de forma parcial. Ele fala dizendo que para os homens não fica bem pintar os cabelos, mas para as mulheres, desde que não seja exagerado, até que não faz mal. Ora, aquilo que é pecado para os irmãos, também é pecado para as irmãs, e o corpo não é teu, minha irmã. Ele não te pertence para você querer modificá-lo, para você querer transformá-lo a gosto do sistema mundano, da sociedade, obedecendo como a sociedade diz que você fica bonito ou está bonita. É lamentável isso que está acontecendo nas nossas igrejas. Então, irmão, eu vou dar aqui alguns acontecimentos aos quais o irmão Joel Dilton tem tecido comentários. E por isso é que ele tem sido hostilizado da forma como ele está sendo até hoje hostilizado por esse pastor, por essa liderança. É lamentavelmente. E isso passado a todo o corpo de obreiro e a todos aqueles que têm funções dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Irmãos, como eu disse, que a igreja, hoje ela é dois amigos do pastor. Dois amigos dos amigos do pastor. A igreja, ela é da família do pastor. Se você quer ter oportunidade, quer exercer cargos, você quer ser levado ao ministério, você tem que ser amigo do pastor. Amigo da família do pastor. Aquele amigo que quando vê a família, algum membro da família do pastor andando a pé na rua e você estiver de carro, você pegar ele ou ela e levar até a sua casa. Isso é ser amigo. Amigo aquele que no dia do aniversário do pastor contribui com finanças para dar um presente para o pastor. Amigo aquele que no dia do aniversário da mulher do pastor, pois agora tem isso dentro das nossas igrejas. Antes era só para o pastor. Hoje também é para a mulher do pastor. Então você, no dia do aniversário que passar uma lista arrecadando finanças, você contribui. Senão você está queimado. Se você for procurado e você não contribuir, tenha certeza, vai chegar o conhecimento do pastor que você não contribuiu para comprar um presente para ele ou para comprar um presente para sua esposa, aí você está queimado. Então ser amigo do pastor é isso. É você ser procurado
É você ter sido escolhido em um certo grupo de irmãos para cooperar com um certo valor a mais, certo? E você então contribuir, mesmo de forma coativa, coagindo você. Você tem que contribuir, porque senão você estará queimado. Chegará ao conhecimento do pastor que você não contribuiu e você está queimado. Tenha certeza disso. Então isso é ser amigo do pastor. Isso é ser amigo do pastor. Que é diferente de ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus está lá em João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esta é a condição para ser amigo de Jesus. É a obediência. Se você obedece à palavra de Deus, coisa que quem pinta os cabelos, quem se pinta não faz, se você obedece à palavra de Deus, você é considerado amigo de Jesus. Não é através de presente, de presentear, de puxar o saco, de entregar o irmão para o pastor. Quando você ouvir ele falando de algo, mesmo que você sabe que é verdadeiro o que ele está falando, você vai levar para o pastor. Não, isso não é ser amigo. Isso não é ser amigo, irmão. Ser amigo é obedecer ao pastor em tudo aquilo que ele prega de Jesus. Não é obedecer ao pastor cegamente. É obedecer ao pastor naquilo que ele prega de Jesus. Se ele pregar qualquer coisa dele, não convém obedecer. Olha, irmão, não comungue com o irmão Joel Dilto. Olha, irmão, não sente ao lado do irmão Joel Dilto. Olha, irmão, evite o irmão Joel Dilto. Não, você não tem que obedecer ao pastor nesse quesito. Porque isso não é de Deus. Você tem que ter personalidade própria, opinião própria. Não, peraí. Eu sou adulto o suficiente para saber com quem sento, com quem converso, com quem comungo. Isso que o pastor está me pedindo com relação ao irmão Joel Dilto, eu não vou fazer. Aí você irá pagar um preço caro, porque você irá ser considerado rebelde pelo pastor para com o pastor. Mesmo sabendo que o que ele está pedindo é antibíblico, é contra a vontade de Deus. Então ser amigo do pastor é diferente de ser amigo de Jesus, irmão. E hoje nas nossas igrejas, muitos são amigos do pastor, mas não são amigos de Jesus. Não são. Então, irmão, tem me motivado. Então, irmão, eu tenho dito isso sobre o que é a igreja hoje. A igreja hoje, ela é isso. Lamentavelmente, ela tem se resumido a isso. A igreja dos amigos do pastor. Dos amigos do pastor. A igreja da família do pastor. É lamentável. E como eu disse, irmão, se você quiser ter funções, cargos, você tem que ser amigo da família do pastor. E como eu disse, os irmãos sabem que há mulheres de pastor que ela manda na igreja. Elas ditam, elas diretrizam ao pastor, marido, como fazer e o que fazer dentro da igreja, e com quem fazer e contra quem fazer. E a favor de quem fazer. Tem mulheres de pastores dentro das igrejas que elas ditam para os maridos. Eles comungam com elas em casa, assuntos pertinentes à igreja, o que não deveria se comentar. Elas então opinam, ou eles pedem a opinião delas. Eu queria saber, que até hoje eu não entendi, qual é a participação da mulher na direção da igreja. No pastorear a igreja de Jesus. Porque, pelo que eu entendo, Jesus chamou o marido para pastor e não a esposa para pastora, juntamente com o marido. Pelo que eu entendo, não. Ele chamou o marido para pastor da igreja do Senhor Jesus, e isso inclui pastor até da sua própria família. E não a parte pastor da igreja e não da esposa nem dos filhos, não. Se és igreja,
Ele é pastor da esposa, dos filhos, das filhas, ele é pastor de toda a família. O tratamento dentro da igreja tem que ser de igual modo para com todos. Todos são membros do corpo de Cristo, que tem um pastor dado por Jesus, tirado de dentro de uma família para pastor. Então, no papel de pastor, você tem que ser imparcial. Não pode agir com parcialidade quando se refere à tua família. De maneira nenhuma. Mas, lamentavelmente, o que nós temos visto é isso. Família, esposas, elas mandam, filhos que mandam, diretrizam, determinam o pai, o marido, como fazer, a quem colocar à frente dos trabalhos da igreja, quem deve tirar, a quem dá oportunidade nos cultos, a quem não deve dar, até mesmo a quem deve ser levado ao ministério e a quem não deve. Há esposas de pastores que ela opina nesse quesito dentro das nossas igrejas. E ai de você se a mulher do pastor não gostar de você. Ai de você se você tocar em uma prática que ela pratique, que a Bíblia condena, e que você está acusando-a indiretamente, que é o caso do irmão Joel Dilton. Nas orações dele, quando ele fala de pinturas de cabelo, de pinturas de unha, pinturas, com certeza a esposa do pastor deve ficar numa situação agoniante, porque ela pinta como todo mundo está vendo, todo mundo vê. O pastor vê, ele sabe. Então ela fica numa situação de sentindo-se atacada pela oração do irmão Joel Dilton, mesmo sabendo ela que ele está sendo transparente e verdadeiro contra uma prática que o marido sempre pregou condenando, acusando aqueles que praticam. E acusar não é pecado, saiba disso. Acusar de práticas pecaminosas não é pecado. A igreja cantou um hino nesse primeiro domingo de janeiro, dizendo que quem te acusará se é Deus que te defende. Existem certos hinos que precisamos tomar até cuidado com a letra deles, pois esses hinos às vezes estão pregando até a tolerância para com o pecado e para com o pecador pecante. Precisamos tomar cuidado com a letra de certos hinos. Aí a pessoa fica toda vaidosa, inchada, tá vendo? Ninguém pode me acusar, tá vendo? Não, isso não é verdade. Quando a Bíblia diz que quem levantará acusação contra os ungidos do Senhor, veja só, ungido. Ou seja, são aquelas pessoas que Deus já ungiu, que Deus já perdoou dos seus pecados outrora. Mas dos pecados que vier a cometer, cabe sim acusação. É aceitável sim a acusação. Pois como eu tenho dito, é sendo acusado que nós nos envergonhamos. E nos envergonhando é que nós nos entristecemos. E nos entristecendo é que nós nos arrependemos. E nós nos arrependendo é que nós nos converteremos dos nossos pecados pelos quais estamos sendo acusados através da pregação ou através de uma chamada de atenção. Então é cabível sim a acusação, não é pecado não. A Bíblia diz que a acusação contra o presbítero, ela não deve ser aceita senão por 2 ou 3 testemunhas. Então, quando a Bíblia diz que quem levantar a acusação contra o Senhor, se você for ver os versículos anteriores, é quando se trata daqueles pecados que já fomos perdoados, pelos quais não deveremos mais ser acusados de forma alguma, porque aí o Senhor nos defenderá, porque já nos arrependemos dele. Mas se vier a praticarmos, cabe sim o ato de acusar, irmão, para que então nos arrependamos. Se não houver quem acuse alguém de um crime, de um pecado, ele jamais se certificará de que aquilo que ele praticou é errado, é pecado, então ele não se arrependerá. Então é lamentável isso que nós estamos ouvindo hoje dentro das nossas igrejas. Precisamos tomar cuidado com os hinos cantados. Pode ser hinos que estão pregando a tolerância ao pecado e ao pecador na prática contínua do pecado dentro da igreja. Isso é um perigo. Pois bem, irmão. Pois bem. Então, irmão, como eu tenho dito, que há esse mando de algumas esposas.
E aí, meu irmão, existe marido que obedece muito mais às esposas na igreja do que propriamente a Deus, a Jesus. A Jesus. Pois bem, irmão, como eu disse que a igreja é isso, eu tenho falado para os irmãos, de alguns irmãos que chegam para a nossa igreja com cartas de mudança, e no dia seguinte ele já tem oportunidade, já exerce funções. Há irmãos que saíram da nossa igreja para outras igrejas, e eles voltam, e eles já são colocados sobre cargos dentro da igreja. Ok? Ou seja, o pastor tem que gostar de você, irmão. Não é você gostar de Jesus, você amar a palavra. Não, o pastor ele tem que gostar de você. Se ele gostar de você, você terá tudo com ele. Pelo contrário, você será o hostilizado como o irmão Joel Dilton. Pois bem, se nós observar, no domingo do dia 20, um irmão, no decorrer da Santa Ceia, um irmão que saiu há uns 18 anos da nossa igreja. Ele saiu há uns 18 anos atrás, saiu da nossa igreja. Nada contra esse irmão, pelo contrário. Compartilhávamos da escola dominical junto, comungávamos sobre a escola juntos. Então nada contra esse irmão, que Deus o abençoe. Mas eu quero falar aqui do tratamento diferenciado que o pastor dá a quem ele gosta e a quem ele não gosta. A quem preenche os seus requisitos e a quem não preenche os seus requisitos, mas preenche o requisito de Deus, da palavra de Deus. Esse irmão, no domingo da ceia, ele serviu a ceia. Ele serviu a ceia. No sábado à noite, ele tirou a oferta e orou pela oferta. Ou seja, o irmão já está exercendo função dentro da nossa igreja. Um outro irmão já está com trabalhos dentro da igreja. Então, irmão, para você ver o porquê que o irmão Joel Dilton nunca foi chamado, nem tampouco a esposa do irmão Joel Dilton, que é uma mulher que obedece ao pastor em tudo, aquilo que o pastor antes pregava de maneira imparcial, e ela continua obedecendo hoje, mesmo ele pregando de forma parcial contra o que ele pregava de maneira imparcial, por sua família não respaldar, por ele ter muitos amigos e por medo de ferir o ego pecaminosos desses amigos. Mas a minha esposa ele continua obedecendo, mas ela jamais exercerá qualquer atividade por ser a esposa do irmão Joel Dilton. Pois bem, irmão, para você ver o porquê que o irmão Joel Dilton não tem função na igreja, nem oportunidade. E esses irmãos já têm. De imediato. Porque eles caíram no agrado do pastor. Pessoal. No agrado pessoal. Não é espiritual, religioso. É pessoal. Você tem que agradar o pastor pessoal. No lado pessoal. Aí você terá tudo com o pastor. Pois bem. O segundo caso, irmão, que me chama a atenção, é a comparação infeliz que o pastor fez entre um casal de namorados. Essa comparação foi muito infeliz. Ela não deveria ter sido feita. É um casal de namorado, onde o pastor diz que a jovem ligou para a sua casa e ela pensou que quem estava falando era o namorado. De tão idêntico que a voz dessa moça ficou com a voz do namorado. Isso dá a entender o quê? Um convívio de 24 horas, um ao lado do outro. Coisa que isso não acontece assim, irmão, esporadicamente. Se é um marido, uma esposa, tudo bem, porque os dois estão ali convivendo 24 horas, ouvindo um ao outro. Aí a esposa acaba assimilando o timbre de voz do marido, ou vice-versa. Então, para mim, foi uma colocação infeliz de se fazer em cima do altar, dentro da igreja, perante a igreja de Jesus. Foi infeliz, muito infeliz. Foi infeliz. Pois bem,
Fica aqui o meu repúdio a esse tipo de comentário. E o irmão que foi colocado em comunhão. Ele foi colocado em comunhão, estando ele há muitos meses sem tomar a Santa Ceia. Irmão, o que leva um irmão a ficar sem tomar a Santa Ceia? O que é tão grave que leva um irmão a não desejar, não anseiar tomar a Santa Ceia? Quando o próprio Jesus disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, para então ali ele celebrar a Santa Ceia. Foi um momento oportuno para instituir um outro momento mais importante. Desejei muito. E o crente não deseja comer a ceia do Senhor? Se autodisciplina? Irmão, ninguém deixa de tomar a ceia por coisas mínimas. A razão de deixar de tomar a Santa Ceia tem que ser por coisas muito graves. E quando você traz um irmão à frente do altar e põe ele perante a igreja, e você não fala para a igreja a razão, o do porquê que ele está sendo disciplinado, e você quer ainda a participação da igreja no disciplinar do irmão, tenha certeza que vai deixar vazio para os irmãos pensar o mais pior possível. E não estarão pecando se fizer isso não. Porque se deu margem a isso, porque todo mundo se sabe que deixar de tomar a Santa Ceia, que se colocar alguém em disciplina, é por algo sério, grave. E isso, uma vez que traz o irmão perante a igreja, irmão, tem que comentar, tem que falar para a igreja o motivo e a razão. Deus sempre tratou dessa maneira. Deus sempre trouxe o pecador ao meio da congregação, para servir de exemplo aos demais a prática da disciplina. Disciplina não envergonha, disciplina não mata crente, irmão. Não! Disciplina não mata crente. Os crentes têm que estar preparados para receber a disciplina. Mas tem que falar o porquê que ele está sendo disciplinado. Um pai, segundo a psicologia, o pai não pode bater no filho sem que o filho não primeiramente ouça dele a razão do porquê que ele irá bater no filho. O pai tem que bater e falar o porquê está batendo no filho. A psicologia ensina isso. A criança tem que estar consciente do porquê que ela está apanhando. Assim também é na vida espiritual, irmão. Quando alguém vai ser disciplinado, castigado, precisa expor aos membros da família, precisa expor à igreja a razão, o motivo, para que os demais também não incorram no mesmo pecado pelo qual aquele irmão está sendo disciplinado, ou por outro que venha também a cometer, entendendo que não há diferença de pecado. A disciplina será a mesma. Então, irmão, precisamos tomar esse cuidado. Então se trouxe aquele irmão à frente do altar e diz que ele já conversou com o pastor já está a par do assunto. Ora, então, irmão, se alguém veio ao pastor e já conversou com o pastor em particular, eu acho que o pastor não deveria expor o irmão à igreja, para não dar margem, já uma vez que não vai ter coragem para falar do porquê que o irmão está sendo disciplinado, com pretexto de que o irmão irá ficar envergonhado. Envergonhado, irmão, é quando a gente peca. Quando comete o pecado, é que a gente tem que se sentir envergonhado, não por receber a disciplina daquele pecado, que é para a salvação da alma. Temos que sentir, então, alegria, gozo em receber a disciplina. E a igreja é quem tem que exigir a disciplina. Hoje não, a igreja faz de tudo para não se disciplinar o irmão. Mas a disciplina do irmão tem que ser desejada pela igreja. A igreja tem que pedir que o irmão infrator, que infringiu contra a lei de Deus, contra a sã doutrina, seja disciplinado. Que é para o bem.
que é para o bem, irmão. Mas lamentavelmente hoje é o contrário. É o contrário. Traz o irmão, quer a participação da igreja no julgamento do irmão e na condenação do irmão. Porque querendo ou não, irmão, isso é um ato de se condenar. Quando você disciplina alguém por um pecado, você está o condenando a um período de disciplina. E isso é cabível, é aceitável. Não é errado, não é antibíblico, é bíblico. Agora, irmão, um juiz, ele não sentencia ninguém a uma condenação sem que primeiramente não ouça as razões, o do porquê que aquela pessoa está sendo condenada. Primeiramente existe as duas partes, o advogado de acusação, o advogado de defesa, e tem o júri que irá ouvir as duas partes, que estará defendendo e acusando a pessoa que está no lugar de réu. Após o fim das acusações e da defesa, o jurado chegará a um senso entre eles, a um consenso. Então passará para o juiz. E o juiz então acatará ou não. E então sentenciará o réu a uma condenação por tempo estipulado pelo juiz, conforme for o grau do seu pecado. Assim também é na igreja, irmão. Assim também é na igreja. Aquilo lá é uma cópia do que tem que acontecer na igreja. O irmão vem perante a igreja, perante o altar, mas os irmãos terão que ouvir o que ele cometeu, o que ele praticou, o porquê que ele está sendo disciplinado e será condenado a um período de disciplina. Que é para melhora, irmão. É para conversão, para arrependimento. Não é para matar nem excluir o irmão da igreja. Ele será excluído das atividades, tirando dele aquilo que ele mais ama, que ele mais gosta de fazer dentro da casa de Deus. Embora isso hoje é difícil, porque não se dão a mínima de importância para o que fazem dentro da casa de Deus. Se fizer tudo bem, se não fizer tudo bem, e quando faz ainda de uma forma relaxada, sem nenhum amor por estar fazendo e para Deus, que quando se é tirado, tanto faz, não sente tristeza nenhuma, porque aquilo que faz para Deus hoje, muitos não fazem por amor, faz por aparência, por ter o que fazer dentro da casa de Deus. Então quando são tirados, não sente tristeza, para se arrepender e voltar logo à atividade daquela função. Então, irmão, quando alguém faz isso, ele é excluído das atividades. Se ele ama cantar na mocidade, ele não vai cantar mais. No coro, não vai cantar mais. Ter oportunidade não terá mais por aquele período disciplinar. Então ele ficará ali sendo observado, para que ele se arrependa de fato, irmão. Tem muitas pessoas na igreja que pecou e nunca se arrependeram. Foi colocado em comunhão, mas nunca se arrependeram, e isso é um perigo. Sem arrependimento não há perdão, irmão. Não há, tem que se arrepender de fato. E arrepender, irmão, traz mudança. Quem se arrepende, ele muda. Ele muda. Então, irmão, é lamentável isso. O irmão é trazido. Só que o lamentável desse caso, que eu não posso ficar sem comentar como estou fazendo aqui. E é por isso que o irmão Joel Dilton continua sendo odiado nessa igreja por essa liderança e pelo corpo de obreiro e por aqueles que se aproximam do pastor para exercer qualquer função. Parece que é contagioso. O sentimento do pastor para com o irmão Joel Dilton parece que é contagioso, contagia a todos aqueles que
for chamado pelo pastor para exercer qualquer função, que eles passam a ter o mesmo sentimento do pastor para com o irmão Joel. Então, irmão, esse irmão, ele foi posto em comunhão sem ter sido disciplinado. E é isso que eu não entendi. Ele se autodisciplinou. O pastor disse que ele estava já há muitos meses sem ceia. E estava pondo ele em comunhão. É isso que eu não entendo. Porque se ele estava meses sem participar da ceia, meses, ele conversou com o pastor apenas diria para ele: tudo bem, irmão, pode participar da ceia. Acabou. Mas não, traz o irmão perante a igreja e fala que o irmão estava há muito tempo sem tomar a ceia. E aí já começa a se pensar: mas por quê? Ninguém deixa de tomar a ceia por qualquer coisinha. A única razão de se deixar de tomar a Santa Ceia é por coisa gravíssima. O que se fazia? O que esse irmão estava fazendo? Há esses questionamentos, irmão. Na mente dos irmãos, somos humanos. Somos humanos. Iremos ser levados pelo pensamento a pensar essas coisas. Porque foi induzido pelo pastor a isso, ao trazer o irmão à frente da igreja, quando o mesmo nem estava disciplinado, nem foi disciplinado. Se autodisciplinou. O porquê não se sabe. Não participou da igreja. Mas queria a participação da igreja em colocá-lo em comunhão. Mas colocar em comunhão contra o quê? Sobre o quê? É por isso que o irmão Joel Dilton não levanta a mão. E fui questionado por um presbítero o porquê. Eu disse para ele, porque esse presbítero ele fica lá do altar me observando. Quando se está na nave da igreja, nos bancos, olhando para o altar, o pastor pregou na frente das irmãs me atacando, dizendo que é tipo de mau obreiro ficar na nave da igreja, olhando para o altar, para ver quem está falando comete algum erro, para sair comentando. Mas e quem está no altar observando a nave da igreja e os irmãos que estão sentados nela? São taxados do quê? Observando para ver a atitude, o gesto. Nesse caso, esse presbítero, ele me observando, ele me questionou por que que eu não levanto a mão quando está disciplinando alguém ou quando está pondo alguém em comunhão. Eu respondi para ele: eu não sei o motivo do porquê o irmão está sendo condenado, por que que eu vou participar desse julgamento? Eu não estou a pau do porquê que o irmão está sendo absolvido, introduzido de volta à comunhão dos santos. Por que que eu vou participar desse julgamento de absolvição? Por isso, irmão. Então eu não participo. E aí eu sou condenado, sou atacado, sou agredido, de cima do altar com mensagens pretestuosas, cujo cunho delas não é edificar a igreja, nem exortar, nem consolar, mas é atacar a um irmão especial, o irmão Joel Dilton, por causa dessas verdades que não se quer que se diga dentro das nossas igrejas. Pois bem, um outro assunto. Um outro assunto, irmão. O pastor falou sobre amor. O amor de um irmão para com o outro, que nós devemos nos amar mais nesse ano de 2016. E falou bastante coisa sobre o amor. Aí eu observando, irmão, que no sábado à noite, eu estava subindo a servidão com a minha esposa e com a minha filha. E naquela última travessa, antes de chegar na Parapuã, o pastor saiu dali com o carro dele. E deu bem de frente para mim e minha família. E ele não nos considerou. Nem considerou pelo menos a minha esposa e a minha filha que estava comigo. Já que uma vez ele evita-me
Já por algumas ocasiões ele passa por mim, por aí de carro, e nunca me cumprimentou. Os cumprimentos que eu tive dele foi sempre aqueles inevitáveis, quando não se havia jeito dele me evitar, dele fugir de mim. Então nos cumprimentamos de longe. Algumas vezes eu já vi ele me evitar. Mas nesse aí eu estava com a minha esposa, que pelo menos cumprimentasse, desse uma buzinada. Pois assim como eu o vi, e a minha esposa também o viu sair da rua, pois antes de dobrar ele deu uma parada para depois ele descer à esquerda em direção à igreja. Ele também nos viu. Ele nos viu com certeza. Então pelo menos uma buzinada, pelo menos para minha esposa, para minha filha. Mas nem isso ele fez. Nos ignorou mais uma vez. Quando é à noite, quando é no domingo de ceia, eu ouço ele pregar falando sobre amor uns para com os outros. É lamentável, irmão. Eu não posso ouvir isso e ficar calado, ficar quieto. Ouvir o pastor dizer que quer ver todos esses rostos lindos que ele estava vendo ali no templo naquela noite de culto do dia 20. Ele queria ver no céu. Isso exclui o irmão Joel Dilton com toda certeza, irmão. É impossível que ele queira me ver no céu. É impossível. Ele estaria pecando se ele falasse isso, referendando ao irmão Joel Dilton. Porque se ele disser que ama o irmão Joel Dilton, é mentira, irmão. É mentira. Ele tem feito de tudo para me desestabilizar da fé, para me desestruturar da fé. As suas mensagens têm sido mensagens de ataque ao irmão Joel Dilton. O interessante nesse culto agora, no primeiro culto de domingo, no culto com a família, ouvindo ele pregar, eu estava dando risada, irmão. E até comentando sozinho comigo e com Deus, de voz alta para quem quisesse ouvir. Eu estava até ironizando o que ele estava pregando. Porque, irmão, ele leu uma palavra que falava de mudar as vestimentas e tirar as arrecardas da orelha. Arrecada hoje é brinco. São os brincos. Prática egípcia, aplicada aos escravos. Só se furava a orelha de quem era escravos. Essa prática veio da originalidade do escravo. Então, irmão, ele falando sobre mudar as vestes, o encontro de Jacó, Deus exigiu. Jacó então achou por bem fazer essa limpeza para chegar-se a Deus. E ele falou das vestes. E ele disse que não ia entrar nesse assunto. Ora, irmão, por que não? Se o pastor não entra, uma vez que a Bíblia prescreve, a Bíblia escreve, a televisão entra e de maneira deturpada, as escolas, a rua, os amigos, colegas, a televisão. E a televisão diz o quê? Mostrar os seios é moda. Mostrar a cavidade dos seios está na moda. Usar roupas decotadas, mostrando a cavidade, o começo dos seus seios, está na moda. Mostrar a calcinha está na moda. Deixar a calcinha transparente pelas roupas transparentes está na moda. Marcar o fio da calcinha com as roupas colando, com as roupas apertadas, está na moda. Isso é sensual. É provocar, é instigar a libido masculina do homem. Se o pastor não prega o que se deve pregar, nos dias de hoje, onde a nossa fé está sendo bombardeada por coisas introduzidas dentro das igrejas, na vida de alguns crentes, precisa falar sim, irmão, e não deixar de falar. Precisamos ter coragem. Com quem estamos comprometidos? Com Deus ou com o povo? Com Deus ou com os presentes que o povo nos dá no dia do nosso natalício? É de se preocupar com isso, irmão. Porque você ainda dizer para a igreja que você não vai entrar nesse detalhe?
E você vendo que as coisas dentro da igreja não estão boas, não vai bem nesse quesito. Estamos muito aquém no quesito vestimenta, onde hoje as roupas estigantes que estão na moda, ninguém usa mais roupa folgada, roupas frouxas no corpo. Quando na realidade, na verdade, o vestir, a roupa tem que estar caída sobre o corpo e não colando, não pegando-se ao corpo. Porque aí marca tudo, mostrando até a sexualidade da mulher e do homem. Porque há homem que veste umas roupinhas colando também, pegada no corpo, que mostra, transparece a sua sexualidade. E segundo uma norte-americana, a mulher, ela deve se vestir para mostrar a sua feminilidade e não a sua sexualidade como estão se vestindo nos dias de hoje. Algo vergonhoso, e isso está dentro da igreja, está nas nossas igrejas, das mulheres solteiras, mulheres casadas, das mulheres novas, mulheres velhas. Essa prática está dentro das nossas igrejas, irmão. E quando eu falo aqui, eu falo das nossas igrejas, eu falo dos crentes, não estou falando de quem não é crente. Deles, diz a Bíblia, Deus os julgará. Mas os de dentro de casa, nós julgamos. A Bíblia nos dá o poder, nos dá autoridade para isso. Para julgar as práticas, as obras, irmão. Se elas são das trevas, nós temos que condenar. Então é isso, irmão. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos presenciando nos nossos dias de hoje dentro das nossas igrejas. Então eu vejo o pastor falar sobre isso. E aí eu me vejo engraçado, eu falo contra tudo isso nas minhas orações, sem citar nome, e sou atacado por isso. Eu sou atacado pelo pastor, pela mulher do pastor, quando sobe no altar, combatendo contra os irmãos, em especial o irmão Joel Dilton, por combater contra essas práticas mundanas, na área da vestimenta. Irmãs que sentam à frente dos homens numa situação degradante, deplorável, que deixa-nos sem jeito. Mas aí eles não têm coragem para falar. Sabe que tem gente que tem coragem, embora eles não dão oportunidade no altar, mas no dobrar do joelho nas orações falando com Deus, eles em vez de ficar em silêncio, eles em vez de apoiar, eles nem ficam em silêncio nem apoiam, mas atacam, defendendo a tolerância para com essas práticas pecaminosas e para com os irmãos e irmãs pecantes nessas práticas. Práticas continuadas dentro da igreja. E aí eles atacam em especial o irmão Joel Dilton. É lamentável, irmão, o que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. Então nós vemos e ouvimos o pastor falar isso. Ouvimos. Uma outra coisa que ele falou, irmão, sobre irmãos com um olhar de galã, galanteante dentro da igreja. É uma outra coisa também que me preocupa ouvir o pastor falar isso, porque quando você faz esse comentário, mostra que você está julgando o irmão pelo olhar galanteante, sem saber se ele está desejando ou não a irmã. E do outro lado também, irmãs com olhar galanteante. Embora ele não falou das irmãs, falou só dos irmãos. Ele não tocou no assunto de irmã, só irmão. E precisamos observar que para ter irmãos com olhar de galã, é porque tem quem quer ser galanteada. Tem irmãs que quer ser galanteada pelos galanteadores das nossas igrejas. Como se observou o pastor e falou que ele tem percebido isso dentro das nossas igrejas. Então ele pregou repudiando tal olhar, tal expressão de irmãos para com irmã, sem falar das irmãs para com os irmãos. Porque se a irmã vem com a roupa indecorosa, mostrando a sua sexualidade, pela sua descompostura da roupa, vai ter os olhares de galã, que é isso que desperta o olhar de galã, como diz o pastor. Mas precisamos tomar cuidado para não estar fazendo um pré-julgamento e nisso estar nos condenando. Porque você nem eu conhecemos o coração do irmão. Coração é terreno que só Deus anda, só Deus conhece. Então precisamos tomar cuidado. E aqui está, irmão, mais um vídeo resposta.
aonde deixo para você entender o porquê que o irmão Joel Dilton não tem oportunidade nem o apoio do pastor. É por isso, pela minha transparência contra o que é pecado, contra aquilo que fere a santidade de Deus. Deus nos abençoe.